a morte física entraria. Se eles provavelmente comessem da árvore da vida, nunca morreriam. E temos esta ideia porque quando eles pecaram, Deus tirou-os do jardim. Para os que estão nesta aula a primeira vez, porquê é que acham que Deus os tirou do jardim depois deles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal? A Marta não teve nota. Ok. Perceberam aqui? Concordam com esta ideia? Porquê? A melhor maneira de aprender é pôr a mente a funcionar. Estas perguntas. Porquê? Ajuda a raciocinar, a meditar. Porquê? Se eles comessem da árvore da vida. A Marta disse, Deus tirou-os para eles não comerem da árvore da vida. Mas qual seria o problema se eles comessem da árvore da vida? Com convicção. Tem de ser assim. E criaria um problema, porque o Estevão disse que eles seriam imortais. Ok, até aqui não é mau, mas qual era o problema? Já eram pecadores. Como? Já eram pecadores. Já eram pecadores, certo. Falta um pouquinho mais. Tem de pensar, jovens. Nunca mais poderiam ser salvos. Porque seriam pecadores para sempre. Porque não podiam morrer. Estão a ver? Então Deus tirou e fechou o jardim. Eles não podem entrar para comer desta árvore. Então, esta é a razão que nós morremos hoje em dia. Morremos e quando voltarmos, vamos voltar com corpos gloriosos. Agora, os efeitos da morte. Para o descrente, a morte é uma maldição, é uma penalidade. Esta é a razão que os descrentes não querem morrer. É claro, os crentes também não querem. Certo? Mas não é isso que Paulo diz. Paulo até disse que preferia. É interessante, não é? Nós respondemos logo a seguir, não é? Os crentes também não querem morrer. Paulo diz que era melhor. Morrer era melhor estar com Cristo. É uma coisa interessante. Mas os descrentes, para eles é uma maldição. Porque morrer, eles dizem que acabou tudo. Então, quanto mais tempo viver, é melhor. Quanto mais tempo viver, é melhor. Sexta-feira, quando o Fausto ligou para mim, eu achei muito interessante. Ele disse, irmão, quero lhe dar uma notícia. O meu sogro partiu para a glória. Isto é uma maneira muito diferente de dizer que alguém morreu. O meu sogro partiu para a glória. Deus o chamou. Esta foi a frase que ele disse. É diferente, mas para os descrentes não. Agora, é preciso notar que a morte não traz extinção. O que é que quer dizer a palavra extinção? Deixar de existir. Deixar de existir. Não traz isso. Eles estão enganados. A pessoa quando morre não deixa de existir. Existe noutra dimensão, noutro lugar. Agora, os que creem em Cristo, portanto nós, que a Bíblia diz somos justos, para nós a morte possui um caráter diferente. O crente ainda passa pela morte física, mas a maldição desaparece. Porque Cristo tornou-se maldição por nós. Okay? Isto foi o que nós terminamos a semana passada. Continuação dos efeitos da morte. Encarando a morte como de facto um inimigo, os não cristãos nada veem de positivo nela e estremecem de medo diante da morte. As pessoas têm medo da morte. Nós precisamos de aprender a encarar a morte e não ter medo da morte. Precisamos de aprender isto. Quando chegar o momento para Deus nos chamar, nós vamos para a eternidade. Não é fácil isto, mas eu acho que é necessário falar sobre isto nas igrejas. Porque temos que estar preparados para não viver em agonia com medo da morte. Paulo era capaz de assumir uma atitude totalmente diferente.
dessa que os descrentes têm. Paulo via a morte como um inimigo vencido. A morte é um inimigo? É, mas já foi vencido. Jesus venceu a morte. A morte é um antigo adversário que agora é obrigado a cumprir a vontade de Deus. Assim, Paulo considerava a morte desejável, pois o levaria à presença do Senhor. Vamos abrir Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1, 20. Se alguém encontrar, por favor, leia. Filipenses quê? 1, 20 a 23, desculpem, 20 a 23. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Perceberam a última parte? Ele já não sabe o que escolher, mas tinha o desejo de partir, que é incomparavelmente melhor. É uma perspectiva diferente de ver a morte. É claro, Paulo já tinha idade, não é? Mas mesmo assim, às vezes nós temos que ter essa perspectiva da morte. Se nós morrermos, vamos para Deus. Nada se perde. O que é que diz nesse mesmo versículo? Diz: viver é Cristo e morrer é o quê? É ganho ou é lucro. Essa é a perspectiva que temos que ter. Imagina, com aquela pregação que eu dei, é certo, nós sofremos, não é? Há muito tipo de sofrimento, cada um tem o seu. Mas na eternidade não há. Não há sofrimento lá. Então, viver é Cristo, porque vivemos com Cristo. Mas morrer não é mau. Quando chegar a nossa hora, mesmo sendo velhos ou não, quando chegar a hora, Deus chama, sabemos que vamos para melhor. E sabe, uma coisa que eu acho extraordinária, e nós nos esquecemos, se calhar, no nosso subconsciente, é que nós vamos nos encontrar. Isto é que é bonito. Nós vamos nos encontrar, nós vamos viver. Imagina, Teodósio, nós vamos viver juntos, sempre. Às vezes os crentes esquecem-se disso. Nós vamos viver para sempre, após a morte. E, portanto, a morte tem essa vantagem de nos levar a Deus. Eu fico triste com uma coisa. É saber de pessoas que amamos, que não são crentes. Isto para mim é uma tristeza, porque não vamos estar juntos. Isto é que é chato. Não vamos estar juntos. Mas como crentes, nós vamos estar. Vai ser uma coisa extraordinária. Agora, voltando à Terra outra vez. Surge uma pergunta. Por que se exige que o crente ainda passe pela morte? Por que acham que o crente, então, fisicamente... Porque há 3 tipos de morte. Vocês não estavam nas outras aulas. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Agora, por que o crente passa pela morte física ainda, se nós já somos salvos? Tem alguma ideia? Eu não queria. Para o corpo ser perfeito? Porque o corpo é imperfeito? Ok, é uma boa resposta. Não pensei nisso. Mas podia ser. O nosso corpo é imperfeito, mas isso resolvia-se. Com o arrebatamento, o corpo fica perfeito e não precisa morrer. Para mostrar, acho que nós somos pecadores, nós não somos Deus. Ok, para mostrar que somos pecadores, é boa resposta também. Mas sabem, eu não disse
é que há essa possibilidade. Há 2 casos na Bíblia. Lembram-se? Sim. Quais são? Enoque e Elias. Ok. Sabiam? Todos sabiam? Enoque não morreu e Elias não morreu. Eu queria ser um desses também. Quem é que não queria? Porque realmente a morte é um desconhecido. O que é chato é isto. Que ninguém morreu e voltou e disse, olha, não há problema, não há dor nenhuma e já está. Nunca vamos ter isso. Mas, se Enoque e Elias foram levados para junto de Deus, sem necessidade de passar pela morte, por que que tal transladação não é a nossa experiência? Eu tenho uma ideia. É necessário distinguir aqui entre as consequências temporais e as consequências eternas do pecado. Notamos que as consequências eternas dos nossos pecados individuais são anuladas. Percebem o que eu estou a dizer? Quando nós nos convertemos, a consequência do nosso pecado era a morte eterna. É anulada. E a morte espiritual é anulada também. Estas 2 mortes. As consequências temporais, ou pelo menos algumas delas, persistem. E uma delas é a morte física. Isso não nega a realidade da justificação, mas apenas prova que Deus não reverte o curso da história. O que se disse sobre a maneira de Deus agir com os nossos pecados individuais também vale para o pecado de Adão e Eva e o pecado de toda a raça. O que é que isto quer dizer? Todo julgamento e a nossa culpa pelo pecado original e individual foram removidos. Todo que tem a ver com a morte espiritual e a morte eterna, que são canceladas. Apesar disso, precisamos de passar pela morte física, simplesmente porque ela passou a ser uma das condições da existência humana. Todos que nascem morrem. Isto passou a ser uma condição. Todos. Então, esta é a morte física é uma... como é que eu disse? É uma consequência temporária. As consequências eternas são anuladas. Que é a morte espiritual, estamos separados de Deus. Com a morte de Cristo, estamos juntos a Deus. A morte eterna não passa por nós, porque a morte eterna é o inferno, e isto é para todo sempre. A morte física é temporária. Todos têm que morrer. E isto ficou. Seja crente, seja descrente. Não sei se ajudou um bocadinho. Sim, eu acho que Deus é justo, né? Uhum. E como Ele é o juiz do universo, e Ele determinou que o salário do pecado é a morte. Uhum. Mesmo nós... porque Cristo também teve que passar pela morte. Jesus morreu, é verdade. Deus poderia simplesmente nos salvar de outra forma. Uhum. Mas como Ele é justo, teve que enviar o seu Filho para Morrer morrer por nós. no nosso lugar. Para também sermos parecidos com Cristo também, eu acho que passamos pela morte. Pela morte física. A ideia é esta. A morte física faz parte da vida. Agora, faz parte. Porque quando Deus criou Adão e Eva, não fazia. Eles podiam ficar assim, ou podiam comer da árvore e iam morrer fisicamente. A partir do momento que eles comeram da árvore, a morte física entrou, temporal. A morte espiritual e a morte eterna, Deus resolveu. A morte física faz parte da vida agora. Tanto quanto o nascimento, o crescimento e o sofrimento. Faz parte da vida. Seja crente ou descrente. O crente nasce da mesma maneira que o descrente nasce. O crente, lembro quando eu preguei e disse, se alguém martelar o dedo, dói para crente ou descrente. Se cortar, sangra, crente ou descrente. Não tem nada a ver se somos salvos ou não. É uma condição da vida. É uma condição da nossa existência. É nascer, viver, sofrer, morrer.
e também, em última análise, tem origem no pecado. É como o Fábio estava a dizer, tem origem no pecado e Deus é o justo juiz e esta é a sentença. Toda alma que pecar, essa morrerá. E todos nascemos pecadores, todos morremos. Deus resolveu o problema eterno. Um dia, isto é para finalizar, todas as consequências do pecado serão removidas. Um dia. Mas tal dia ainda não chegou. A Bíblia, em seu realismo, não nega que a morte física é de facto universal. A Bíblia diz que existe. Mas insiste que ela possui significados diferentes para o crente e para o descrente. Ou seja, para o crente é uma vitória. Quando chegar a nossa vez, é uma vitória. Vamos para Deus. Quando chegar a vez de um descrente, é uma derrota. Vai para o inferno. Mas a morte física faz parte da vida agora. Não há maneira de voltar atrás. Percebem? Então temos que encarar com naturalidade quando chegar a vez de Deus chamar alguém, como o Fausto fez a outra vez. O homem com 86 anos, 85, 86, Deus o chamou, partiu para a glória. É a maneira que Deus fez. A outra possibilidade é, se Jesus chegar hoje, os vivos vão ser arrebatados. É um privilégio para quem vai estar vivo no momento do arrebatamento. Que a prova são esses dois nomes. Enoque andava com Deus e foi arrebatado, e Elias foi arrebatado num carro de fogo. Se com eles aconteceu, pode acontecer com qualquer um que estiver vivo quando Jesus voltar. Mas a Bíblia também fala desses dois casos, há um propósito específico, que é no futuro as duas testemunhas, não é? Também é. Portanto, perceberam o que disse a Débora? No futuro, nos eventos escatológicos, vai haver duas pessoas que vão estar na Terra a fazer um trabalho específico. E estas duas pessoas faz sentido que não morreram. Foram arrebatados e vão voltar e vão pregar o Evangelho, principalmente para os judeus. E vão ser mortos. É pena. Eles vão ser mortos. Pois, era isso que até eles vão experimentar a morte física. Eles vão ser mortos, vão experimentar também a morte física. Porque a morte física faz parte da vida. Agora, faz parte da vida. Porque senão, nós não envelheceríamos. As pessoas morrem por envelhecer. Se não houver um acidente, uma doença, levar um tiro, a pessoa morre. Tem que morrer. Vai envelhecendo.